Olá, gente fina, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Hidreto. Eu sou o professor João Batista e queria fazer um convite muito especial para você. Hoje a gente vai estar na aula 2 sobre conjunto de números racionais. Mais especificamente, a gente vai aprender como comparar, os números racionais, saber quem é maior, saber quem é menor, saber se é igual. Mas desde já, deixa aí seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever. Todas essas ações ajudam demais o professor João Batista, o canal Hidreto, a produzir mais material, esse conteúdo ser divulgado para mais pessoas. Desde já, um forte abraço e fica aí com a nossa aula que está show de bola. Na aula 2, a gente vai aprender a fazer a comparação entre esses números racionais. Então, quem é maior, quem é menor ou quem é igual, Para comparar dois números racionais, significa dizer se um número é maior que o outro, ou se o número é menor, ou ainda se os dois são iguais. Então, como a gente vai fazer? Vamos entender isso na reta numérica. A gente observa o seguinte, que o ponto de partida na reta numérica é o zero. Tudo que está à direita de zero é positivo, então está aumentando. E tudo que está à esquerda de zero está diminuindo. Você estaria retrocedendo, está diminuindo o valor. O sentido de crescimento sempre vai ser o quê? Da esquerda para a direita. Vai estar aumentando sempre em uma unidade, nesse caso, dessa reta numérica. E se eu estiver saindo da direita para a esquerda, vai estar diminuindo uma unidade, no caso desta reta numérica. Qualquer valor positivo, ele é maior do que qualquer valor negativo. Primeira regra. Segunda, qualquer valor negativo é menor do que zero. Terceira regra, qualquer valor positivo é maior do que zero. Agora, se eu pegar dois valores negativos, quanto mais próximo do zero, maior vai ser esse valor. Se eu pegar dois valores positivos, quanto mais distante do zero, quanto maior o módulo, maior será esse valor. Então a gente vai ver cada caso especificamente para a gente compreender bem direitinho. Então vamos lá. No primeiro caso, a gente vai ter o seguinte: todo número racional negativo, ele é menor do que número racional positivo. Então vamos ver os casos aqui. Esse valor é positivo, então com certeza ele é maior do que menos 4,6. Nesse outro caso aqui, 7,8, ele é positivo, aqui a gente tem menos 1/3. Então nem importa o que está aqui, se viu um sinal negativo, pode colocar o sinal do maior voltado para o valor positivo. Regrazinha básica: essa abertura do sinal sempre vai ficar voltado para o valor maior. Aqui, menos 1/5 e 3/5. Nem interessa fazer essa comparação de fração, porque eu sei que aqui esse valor é negativo e esse é positivo, então certeza que ele é maior. Aqui, veja, a gente tem o 3 e tem o menos 17,8. Então, se a gente se esquecesse do sinal, aqui seria um valor grande. Então, a gente tem aquela vontade de dizer que ele é maior. Só que se lembre o seguinte, aqui tem um sinal negativo. Então, todo e qualquer número racional negativo, ele é menor do que qualquer valor positivo, tá certo? Então, como a 3 é positivo, então o 3 é maior do que menos 17,8. E aqui, 2/3, Só que sendo positivo, e aqui menos 178, um valor numericamente seria grande, mas como esse sinal é negativo, ele está muito distante lá do zero na reta numérica. Então é um valor muito pequeno. Então, com toda certeza, esse 2/3 é maior do que menos 178. Quero chamar a atenção novamente para esse fato. Não importa o sentido do sinal, tá certo? Para você dizer que é menor ou maior. O que vai importar é que essa abertura sempre vai ficar voltada para o valor que é maior. Então, como é fazer tipo uma leitura aqui? Menos 1/3 é menor do que 7,8. Aqui, 3 é maior do que menos 17,8. Essa abertura do sinal sempre vai estar para o maior e a leitura da situação problema vai depender na ordem que esses números estão aparecendo, tá certo? Segundo caso é que todo número racional negativo é menor do que zero. A gente viu isso. Todo e qualquer número negativo, ele é menor do que zero. Primeiro caso, menos 5, ele é menor do que zero, ele é negativo. Nesse próximo caso, menos 6 sobre 11 avos, é menor do que zero, é negativo. Menos 1/5 é menor do que zero, porque esse valor é negativo. Zero é maior do que menos 17,8, porque esse valor é negativo. Zero, ele é maior do que menos 178. Por que isso? Todo e qualquer valor negativo, ele é menor do que zero. Lembra, o valor negativo está do lado esquerdo do zero na reta numérica. Então, todo e qualquer valor à esquerda de zero, ele é menor do que zero, tá certo? Isso é sem sombra de dúvida. Então, primeiro caso, segundo caso, é moleza demais. Terceiro caso, e quando a gente tem dois números negativos, como é que fica? Nesse caso, a gente vai aplicar na matemática um negócio chamado de módulo. O que é que o módulo faz? O módulo transforma aqui o valor negativo em um valor positivo. Isso é a serventia do módulo. E aí, nesse caso, como é que a gente vai saber quem é o maior valor?
a diferença entre um e o outro, qual seria dos dois aqui seria maior? Aquele que possui o menor módulo será o maior valor. Por que isso? Esse menor módulo vai estar mais próximo do zero. Lembra que eu falei lá no início? Dos números negativos, quanto mais próximo do zero, maior será o valor. Então, nesse caso aqui, entre 1,4 e o 0,2, quem é que vai estar mais próximo do zero? Aqui o 0,2. Então, nesse caso, menos 0,2 é maior do que menos 1,4. Vamos entender isso melhor na reta numérica, né? Pode ter ficado um pouquinho confuso lá, aqui a gente vai entender bem direitinho. Então vamos ver onde é que fica representado esses dois valores. A posição. Observe o seguinte, que a gente tem aqui um recorte de uma reta numérica e os menos 0,2 está bem pertinho aqui do zero. Já 1,4 está muito mais distante. Quanto mais próximo aqui do zero, maior é o valor. E quanto mais distante de zero, menor o valor. Então aqui dá para entender porque aqui o 0,2, o menos 0,2 é maior do que menos 1,4. Porque nesse caso ele fica mais próximo do zero. Agora, entre dois números racionais positivos, quem é o maior? A gente tem aqui 12,9 e 19,3. Nesse caso, será maior aquele que possui maior módulo, né? Então, quando eu tenho dois números positivos, a gente vai olhar logo aqui de cara, ó. Dois números decimais, beleza. Vamos olhar aqui a parte inteira. Tem um 12 e tem um 19. Entre 12 e 19, gente, o que é maior? Claro que é o 19. Então, nesse caso aqui, quem tem aqui o maior módulo é o 19,3. Então, esse valor será o maior. Observe que um caso é diferente por caso negativo, em que o menor módulo vai ser maior, porque vai estar mais próximo do zero. E outro caso é o positivo, que vai estar do lado direito do zero. Então, quanto mais distante do zero, maior vai ser o valor. Tá certo? Então, não vamos confundir as duas regrinhas. Nesse caso aqui, a gente tem, ó, 0,931 e 0,899. Quem será o maior? Observa aqui que antes da vírgula é zero, é igual, então beleza. Aqui, observa o seguinte, que o primeiro número depois da vírgula é o 9. Aqui, o primeiro número depois da vírgula é o 8. Quem é que é maior? 9 ou 8? Claro que é o 9, né? Então, nesse caso, 0,931 é maior do que 0,899. João Batista, e se o segundo número for igual nos dois casos? Você vai para o terceiro, você vai até desempatar. Entre duas frações com o mesmo denominador, que é o caso do quinto caso, é bem fácil. Quando você tem a fração com o mesmo denominador, quem é que vai ser maior? Aquela que apresentar maior numerador. Então, nesse caso aqui, quem é que tem maior numerador? Essa primeira fração aqui, que é 8, né? Então, nesse caso, quem seria maior? 8 nonos. Agora, quando o denominador é diferente, aí dá um pouquinho mais, não é esse trabalho todo, né? Dá um pouquinho mais de trabalho. Como é que você vai fazer? Primeiro, você vai ter que deixar as duas frações com o mesmo numerador, né? Como é que você vai fazer isso? Primeiro modo, você vai pegar esses denominadores e tirar o MMC. Como são duas frações, a gente pode fazer isso muito simples, só multiplicando os dois denominadores, né? Então, vou fazer 5 vezes 7, vai ficar 35. Esse denominador que a gente obteve agora, né? O novo denominador, que a gente vai fazer? Vai pegar esse valor, dividir pelo denominador inicial. Então, 35 dividido para 5 vai dar 7. Esse 7 que a gente obteve, a gente vai multiplicar pelo numerador da fração. 7 vezes 3, o resultado vai ser igual a 21. Agora, a gente vai para a segunda fração. Como vai ficar? A gente vai pegar o 35 e dividir pelo 7. Então, 35 dividido para 7 é 5. Esse 5 a gente vai multiplicar pelo numerador. 5 vezes 2, 10. Então, a gente vai colocar aqui o resultado. Então, observe o seguinte, que a gente tem agora duas frações equivalentes. 3 quintos é equivalente a 15 sobre 35. 2 sobre 7 é equivalente a 10 sobre 35. Agora sim, a gente tem, ó, denominadores iguais. A gente tem condição de saber quem é a maior fração. Que aqui nos casos vai encaixar quem? Quem tiver o maior numerador. Então, nesse caso, adivinha quem é o valor maior? Justamente 15 sobre 35 avos. Outra maneira diferente é da gente resolver isso aqui. Seria o seguinte: faz a multiplicação dos denominadores, né? A mesma coisa. A gente vai ter o quê? 14. Agora, ao invés de fazer aquele processo de pegar o denominador, dividir e depois multiplicar, a gente vai fazer um mecanismozinho um pouquinho diferente. Mas a gente vai chegar ao mesmo resultado. Você vai pegar o numerador e multiplicar aqui pelo denominador, para a gente obter aqui, gente, esse primeiro numerador aqui. Então, 5 vezes 2, 10. Agora, você vai pegar esse denominador e multiplicar aqui pelo numerador, para a gente obter esse novo numerador aqui, que vai ser o quê? 15. Agora, eu tenho os dois denominadores, né, iguais. E agora é só comparar os numeradores, que é o maior, entre 10 e 15? 15. Então, essa fração 15 sobre 14 avos será a fração maior. E se eu tiver, né, um número decimal e um número fracionário?
Como é que a gente faz? Nesse caso, você pode transformar o número decimal em uma fração. Aí pegar o denominador dessa fração com esse denominador, tirar o MC e fazer todo aquele processo que a gente viu no caso 4. Eu particularmente não gosto desse método. Eu gosto do seguinte método. Eu vou pegar a fração aqui e transformar em número decimal, né? Porque a gente já viu lá no caso 1 como é que faz. Caso 2. Primeiro, eu vou pegar aqui desta fração o numerador e dividir pelo denominador. Quanto é que eu obtenho? Obtenho aqui 1,5. Então o que acontece? Observe o seguinte, que essa fração ela é exatamente igual a 1,5. Então, entre 1,5 e 3 meios, eles representam o mesmo resultado. Nesse segundo caso aqui, 81, sobre 15 e 5,4. O que é que a gente observa? Vamos fazer essa transformação aqui. 81 dividido para 15 vai ser igual a 5,4. 81 sobre 15 é a mesma coisa, 5,4. Então, 81 sobre 15 é a mesma coisa que 5,4. Eles são iguais. E se eu pegar aqui o valor 2,5, tá certo? E 5 sobre 3. Qual seria o maior? Então vamos fazer o mesmo processo. Vamos pegar aqui o numerador e dividir pelo denominador. A gente vai ter 1,666, uma dízima periódica, né? Então, nesse caso, observa, 2,5 e 1,6. Se eu olhar essa parte inteira aqui, antes da vírgula tem um 2 e antes da vírgula tem um 1. Quem é o maior? O 2. Então, entre 2,5 e 5 sobre 3, quem é que é maior? 2,5. Então, veja, gente, comparar números racionais não é complicado. A gente só tem que analisar cada caso. É claro que de cara você não tem condição de memorizar todas essas regras. Você tem a necessidade de retomar novamente, tem a necessidade de estar exercitando. Então, se você disser, vi essa aula e não aprendi, não tem condição você pegar tudo de uma vez. Então, reveja a aula novamente, veja cada um dos casos, copie no seu caderno. Você observa que os slides estão bem enxutozinhos aí. Então, a escrita vai ser muito pouca, mas você só aprende exercitando, tá certo? Vamos praticar um pouquinho, né, para a gente relembrar as regras. Primeiro exercício. Observe que eu tenho aqui um número negativo e eu tenho aqui um número positivo. Nem me interessa olhar o valor numérico. Eu tenho certeza que o valor positivo sempre vai ser maior do que o valor negativo. Então, adivinha quem é o maior? 0,2. Aqui eu tenho menos 458. Vixe, bichão, bem grandão. Mas veja que aqui é o valor negativo. Aqui eu tenho 0. Então, eu sei que quando eu tenho um valor negativo e 0, não importa quanto é o valor negativo, eu sei que o 0 vai ser maior. Adivinha que é o maior? 0. Aqui eu tenho dois valores positivos. Aí eu tenho que ter calma agora. Dois valores positivos, quem que vai ser maior? Aquele que tem maior módulo. Aí eu vejo o seguinte, antes da vírgula tem um 5 e tem um 5. Então ainda não tirei minha dúvida. Agora, depois da vírgula tem o quê? 8 e 7. Quem é maior? 8 ou 7? Claro que é 8. Então, adivinha quem é o maior? 5,8. No próximo caso, eu tenho a fração. Essa fração ela é positiva. E eu tenho aqui, entre parênteses, um valor negativo, menos 87,2. Mas não precisa nem esquentar a cachola, porque eu sei que um valor positivo, independente de qual seja, ele vai ser sempre maior do que o valor negativo. Então, adivinha quem é o maior? Menos 1/2. Aqui eu tenho 5 sobre 11 e tenho 7 sobre 11, né? 11 avos. Eu tenho o mesmo denominador. Lembra que quando eu tenho o mesmo denominador, vai ser maior aquele que possui maior numerador. Então, adivinha quem é maior? 7 sobre 11 avos. E para a gente fechar aqui, a gente tem aqui, ó, dois números positivos. Um é fração e outro é número decimal. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse número fracionário e transformar em número decimal, tá certo? Eu acho que é o método mais fácil a gente fazer. Então, ficaria o quê? 1 dividido para 2 seria 0,5. Tá certo? 0,5. Observe o seguinte, que agora, antes da vírgula, dois valores são zeros, e depois da vírgula tem o 4 e tem o 5. Adivinha quem é maior, né? Vai ser o menos 1/2, porque o menos 1/2 é a mesma coisa que 0,5. E aqui esse 5 é maior do que esse 4. Aqui eu tenho 17 sobre 5, né? E tenho 3,4. Os dois valores são positivos. O que a gente vai fazer? A mesma coisa. Vai fazer a divisão dessa fração. 17 dividido para 5 é igual a 3,4. E adivinha? Essas duas frações elas são exatamente iguais. Essa fração e esse número decimal, eles são exatamente iguais. Então, gente fina, para finalizar, gostaria de agradecer você que assistiu essa aula até o final. Peço que deixe aí seu gostei. Compartilhe essa aula com seus amigos, nas suas redes sociais. E é fundamental que você se inscreva no canal. Você fazendo isso, você ajuda o canal a crescer e esse conteúdo ser divulgado para mais pessoas. No mais, um forte abraço e até nossa próxima aula.